A primeira coisa que Celso notou quando chegou à Escola Municipal Santos Dumont naquela segunda-feira gelada de julho foi o silêncio. Um silêncio que cortava como lâmina, diferente do burburinho matinal que costumava preencher os corredores mesmo durante as férias escolares. Suas mãos grandes, marcadas por 41 anos de trabalho honesto, hesitaram na chave da porta principal enquanto uma sensação estranha subia pela espinha, como se 1000 formigas caminhassem sob sua pele. Celso Augusto da Silva conhecia cada canto daquela escola há 15 anos. Conhecia o range específico da terceira tábua do corredor central, sabia exatamente onde a torneira do banheiro masculino pingava, podia identificar pelo som qual das janelas estava mal fechada quando o vento soprava forte. Mas hoje, algo respirava diferente naquelas paredes amarelas descascadas. O zelador pardo, de ombros largos moldados por décadas carregando baldes e empurrando a enceradeira, avançou pelo corredor com passos que ecoavam de forma estranha. Sua camisa polo azul marinho, sempre impecável mesmo nos dias mais difíceis, grudava levemente nas costas apesar do frio que cortava a manhã ribeirão-pretana. Os olhos castanhos, normalmente tranquilos como águas paradas, agora varriam cada sombra com uma urgência que ele próprio não conseguia explicar. Foi ao passar pela sala da diretora que Celso parou. A porta estava entreaberta, apenas uma fresta, como um olho semicerrado observando. Ele sabia, tinha absoluta certeza, de que na sexta-feira anterior havia trancado pessoalmente aquela porta. Conferira 2 vezes, como sempre fazia, passando a chave e testando a maçaneta. Era um ritual sagrado, uma promessa silenciosa com Dona Marilda, a diretora, de que sua escola estaria segura durante o fim de semana. O coração de Celso acelerou como um motor desregulado. Suas mãos calejadas, que seguravam as chaves há tanto tempo que os metais haviam ganhado a forma exata de seus dedos, tremeram imperceptivelmente. Através da fresta, conseguia ver a mesa da diretora. Tudo parecia no lugar, os papéis organizados em pilhas precisas, o porta-retratos com a foto do netinho, a caneca de café ainda com manchas do último gole de sexta-feira. Mas havia algo mais. Um cheiro sutil, quase imperceptível, que não deveria estar ali. Não conseguia definir exatamente, era como uma presença que deixa rastro no ar, como quando alguém passa por um ambiente e permanece uma leve alteração na atmosfera. Celso respirou fundo, inflando o peito largo, tentando capturar melhor aquele aroma fantasma que dançava entre o conhecido perfume de limpeza e algo indefinível que fazia seu estômago se contrair. Empurrou a porta devagar, como quem abre um caixão. O chiado das dobradiças pareceu gritar no silêncio mortal da escola vazia. Cada centímetro revelado da sala era como uma página sendo virada em um livro que ele temia ler até o fim. Se você está gostando dessa história, nos ajude e curta esse vídeo. Celso Augusto da Silva não nasceu para ser zelador. Aos 26 anos, era soldador especializado em uma metalúrgica de Ribeirão Preto, ganhava bem, tinha planos de casar com Rosângela e comprar uma casa no Jardim Recreio. As mãos que hoje seguravam vassouras e chaves antigamente dominavam o fogo do maçarico com a precisão de um cirurgião. Seus olhos castanhos, hoje cautelosos, brilhavam então com a confiança de quem sabia seu lugar no mundo. Tudo mudou numa terça-feira de outubro. Um acidente na linha de produção deixou 3 operários feridos e Celso com uma lesão nas costas que o afastou por 8 meses. Durante a recuperação, a empresa fechou, vítima da crise econômica que varria o país como uma tempestade implacável. Rosângela, cansada de esperar por um futuro que parecia cada vez mais distante, partiu com um vendedor de seguros que prometia estabilidade. Aos 41 anos, Celso carregava cicatrizes invisíveis mais profundas que qualquer ferimento físico. A Escola Municipal Santos Dumont acolheu quando ninguém mais queria contratar um soldador de meia-idade com problemas na coluna.
Dona Marilda, a diretora, viu além das limitações físicas e reconheceu algo que outros empregadores ignoravam: a alma de um homem que ainda acreditava no trabalho honesto como forma de dignidade. Durante 15 anos, Celso transformou aquela escola em sua segunda casa. Conhecia cada criança pelo nome, sabia quais professoras gostavam do café mais forte, identificava pelo choro qual aluno havia se machucado no recreio. Seus ombros largos, que antes carregavam o peso de estruturas de aço, agora sustentavam a responsabilidade silenciosa de manter funcionando o pequeno universo onde 300 crianças aprendiam a sonhar. A solidão o acompanhava como uma sombra fiel. Nas noites vazias de seu pequeno apartamento na Vila Virgínia, Celso muitas vezes se perguntava se aquela seria toda a sua história, um homem que cuidava dos sonhos alheios enquanto os próprios permaneciam trancados em gavetas empoeiradas do coração. Mas naquela manhã de segunda-feira, com a porta da diretoria entreaberta como uma boca sussurrando segredos, Celso sentia que sua vida pacata estava prestes a ser revirada como terra em dia de plantio. Havia algo na escola que não pertencia àquele universo seguro que ele havia construído tijolo por tijolo durante uma década e meia. Suas mãos calejadas apertaram as chaves com mais força. O metal frio contra a pele aquecida pela tensão criava um contraste que o fazia lembrar de outros tempos, quando essas mesmas mãos moldavam ferro em brasa. Talvez fosse hora de descobrir que tipo de fogo estava se acendendo nos corredores que conhecia como as linhas da própria palma. Celso empurrou a porta da diretoria completamente, e o que viu fez seu sangue gelar nas veias como água em noite de inverno paulista. A mesa de Dona Marilda estava exatamente como deveria estar, mas havia pegadas no chão encerado, pegadas que não eram suas, nem da diretora, nem de qualquer funcionário que ele conhecesse. Eram marcas pequenas, delicadas, de sapatos sociais femininos, formando um padrão estranho ao redor da mesa, como se alguém tivesse caminhado em círculos, procurando algo específico. O estômago de Celso se contraiu como o punho fechado. 15 anos cuidando daquela escola, 15 anos conhecendo cada som, cada cheiro, cada sombra, e agora descobria que alguém havia violado seu santuário durante o fim de semana. Suas mãos tremeram enquanto seguia as pegadas com os olhos, começavam na porta, circulavam a mesa 3 vezes, dirigiam-se ao arquivo, voltavam para a mesa. Foi então que notou. A gaveta inferior direita da escrivaninha, aquela onde Dona Marilda guardava os documentos mais importantes da escola, estava ligeiramente aberta. Apenas um fio, uma abertura quase imperceptível para olhos menos atentos, mas Celso conhecia cada detalhe daquele móvel. Na sexta-feira, quando fizera a limpeza final, aquela gaveta estava perfeitamente fechada. Aproximou-se como quem se aproxima de animal ferido, devagar, pronto para recuar ao primeiro sinal de perigo. O coração batia tão forte que podia ouvir o sangue pulsando nos ouvidos, um tambor primitivo anunciando tempestade. Seus dedos calejados hesitaram na puxador de metal, enquanto uma voz interior gritava para que não mexesse em nada, para que chamasse a polícia, para que fugisse dali como um homem sensato faria. Mas Celso Augusto da Silva não era apenas um zelador. Era o guardião daquela escola, o protetor silencioso de 300 crianças que confiavam nele para manter seu pequeno mundo seguro. Puxou a gaveta devagar, como quem abre um caixão, preparado para descobrir que tipo de morte havia visitado seu refúgio. A primeira coisa que viu foram as pastas organizadas como sempre, cada documento em seu lugar correto. Mas havia algo diferente na pasta vermelha, aquela que continha as informações confidenciais dos alunos. Estava ligeiramente fora de posição, como se alguém a tivesse manuseado e recolocado com pressa. Celso retirou a pasta com mãos que tremiam como folhas em ventania. Abriu cuidadosamente, folheando os documentos que conhecia de cor, certidões de nascimento, históricos escolares, relatórios médicos.
Tudo parecia normal até chegar aos registros da turma do quarto ano B. Ali estava algo que não deveria existir. Uma folha de papel timbrado, claramente nova, inserida entre os documentos antigos. O papel tinha um cabeçalho que Celso nunca havia visto antes: Instituto de Pesquisa Genética Mendeliana, confidencial. Suas mãos, que haviam soldado toneladas de aço, tremeram como as de uma criança ao segurar aquele documento que parecia pulsar com segredos sombrios. Na parte superior da folha, uma foto colada com fita adesiva mostrava o rosto de uma criança que ele conhecia bem: Igor Henrique Santos, 8 anos, aluno quieto e inteligente da professora Carmen, filho de Valdirene, a faxineira que trabalhava no turno da tarde. Abaixo da foto, uma série de números e códigos que pareciam dançar diante de seus olhos, formando padrões incompreensíveis que faziam sua cabeça doer. O documento trazia carimbos, assinaturas, e uma observação manuscrita na margem que fez o sangue de Celso virar gelo: sujeito apresenta anomalia genética rara. Coleta de material autorizada. Prosseguir com protocolo 7-alfa. O mundo pareceu girar ao redor de Celso como um carrossel descontrolado. Suas pernas, sempre firmes após anos carregando peso, bambearam como juncos ao vento. Igor, o menino tímido que sempre o cumprimentava com um sorriso banguela. O garoto que desenhava dragões nos cadernos e contava histórias fantásticas durante o recreio. Nos ajude a chegar para mais pessoas, se inscreva-se no canal. As mãos de Celso tremeram tanto que quase deixou o documento escapar como folha ao vento. Protocolo 7-alfa. As palavras ecoavam em sua mente como um martelo batendo em bigorna, cada repetição trazendo uma onda nova de horror que subia do estômago até a garganta. O que diabos significava aquilo? E por que alguém estava interessado em Igor, um menino de 8 anos cuja única peculiaridade era desenhar dragões melhores que qualquer adulto? Respirou fundo, inflando o peito como soldador preparando-se para enfrentar fogo intenso. Precisava pensar, precisava entender. Alguém havia invadido a escola especificamente para plantar aquele documento, ou para consultá-lo. As pegadas circulares ao redor da mesa sugeriam hesitação, nervosismo. Quem quer que fosse, não estava completamente à vontade com o que estava fazendo. Celso guardou o documento no bolso da camisa polo, sentindo o papel queimar contra o peito como brasa escondida. Saiu da diretoria com passos controlados, mas cada fibra de seu corpo gritava para correr. Os corredores familiares agora pareciam túneis sombrios, as sombras das árvores do pátio dançavam nas janelas como dedos espectrais tentando alcançá-lo. Dirigiu-se ao arquivo geral da escola, localizado numa sala pequena nos fundos do prédio. Se alguém estava coletando informações sobre Igor, talvez houvesse outros rastros, outras pistas escondidas entre os documentos oficiais. Suas chaves tilintaram como sinos de advertência enquanto destrancava a porta de metal que protegia 15 anos de história escolar. O arquivo estava em perfeita ordem, como sempre. Mas Celso agora via tudo com olhos diferentes, como detetive procurando evidências de um crime que ainda não compreendia completamente. Puxou as gavetas correspondentes ao quarto ano B, vasculhando cada pasta com a precisão de quem conhece cada detalhe do próprio território. Foi na ficha médica de Igor que encontrou a segunda peça do quebra-cabeças macabro. Uma anotação manuscrita, feita com caneta azul diferente das outras, dizia: atenção, criança apresenta reflexos anormalmente aguçados e capacidade de processamento visual superior à média. Recomenda-se avaliação especializada. A letra não era da enfermeira da escola, nem de qualquer professor que Celso conhecesse. O suor escorria pelas costas largas do zelador, grudando a camisa polo no corpo tenso. Igor não era apenas uma criança comum sendo observada, era uma criança especial sendo caçada.
E ele, Celso Augusto da Silvas, zelador de escola municipal, era aparentemente a única pessoa que sabia disso. Pensou em Valdirene, a mãe do menino. Uma mulher trabalhadora, honesta, que fazia 3 empregos para sustentar o filho e sonhava em vê-lo na faculdade. Ela não fazia ideia de que forças sombrias tinham os olhos postos em sua maior riqueza. O estômago de Celso revirou como tempestade no mar ao imaginar o desespero que aquela mãe sentiria se descobrisse a verdade. Fechou as gavetas com cuidado, mas suas mãos calejadas já não conseguiam parar de tremer. Sabia que estava envolvido em algo muito maior que um simples roubo ou vandalismo escolar. Havia pessoas poderosas, com recursos e conhecimento, interessadas em uma criança de 8 anos. E por algum motivo que ainda não conseguia compreender, haviam escolhido sua escola como campo de operações. Celso sentiu o mundo desabar como prédio em demolição quando ouviu o ruído de passos no corredor principal. Passos leves, calculados, definitivamente não eram de funcionário da escola. Seu coração disparou como motor em alta rotação, bombeando adrenalina pura através de veias que pareciam prestes a explodir. As chaves escorregaram de suas mãos suadas, caindo no chão com um tilintar metálico que ecoou como um tiro no silêncio mortal. Escondeu-se atrás da porta do arquivo, pressionando as costas contra a parede fria como animal encurralado. Através da fresta, conseguia ver uma sombra se movendo pelo corredor com a precisão de quem conhece exatamente onde está indo. A pessoa parou diante da diretoria, exatamente onde ele havia estado minutos antes, exatamente onde havia descoberto o documento maldito que agora queimava em seu bolso. O som de gavetas sendo abertas e fechadas chegava até ele como unhas arranhando o quadro negro. Quem quer que fosse, estava procurando algo específico na mesa de Dona Marilda. Celso apertou os punhos até as articulações estralerem, tentando controlar o tremor que tomava conta de todo o seu corpo. Seus ombros largos, moldados por décadas de trabalho pesado, encolheram contra a parede como se pudessem fazê-lo desaparecer. A realidade o atingiu como soco no estômago. Ele havia pego o documento. Quem quer que fosse aquela pessoa, estava procurando exatamente o papel que ele carregava no bolso. Era prova do interesse sinistro em Igor, e agora estava nas mãos de um zelador de escola que se sentia menor que formiga diante de forças que não compreendia. Os passos se aproximaram do arquivo. Celso podia ouvir a respiração controlada de alguém acostumado a situações de tensão, alguém profissional, treinado. Suas próprias mãos calejadas tremeram como folhas em tempestade enquanto procurava desesperadamente uma saída, uma forma de escapar sem ser visto. A maçaneta da porta girou lentamente. Celso fechou os olhos, preparando-se para o confronto inevitável. 41 anos de vida, 15 cuidando daquela escola, e tudo se reduzia àquele momento, um zelador comum contra forças que brincavam com vidas humanas como peças de xadrez. O documento no bolso parecia pesar toneladas, como se todo o destino de Igor dependesse daqueles poucos gramas de papel. A porta se abriu com um chiado que soou como grito de desespero. Celso segurou a respiração, preparado para enfrentar qualquer coisa, menos o que viu quando abriu os olhos. Era uma mulher elegante, por volta dos 50 anos, cabelos grisalhos presos em coque impecável, roupas caras que contrastavam violentamente com o ambiente escolar. Mas foram os olhos que o assustaram, frios como gelo, calculistas, olhos de quem estava acostumada a conseguir o que queria, não importando o preço. Ela ouviu imediatamente, e por um segundo que pareceu durar eternidade, os dois se encararam em silêncio absoluto. Celso podia sentir o suor escorrendo pelas costas, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ela podia ouvi-lo. Sua camisa polo azul marinho grudava no corpo tenso, e as mãos grandes, que haviam soldado aço em brasa, tremiam como as de uma criança assustada. A mulher sorriu,
Um sorriso que não alcançava os olhos, um sorriso que prometia problemas maiores que qualquer pesadelo que Celso pudesse imaginar. O sorriso da mulher desapareceu como fumaça quando ela percebeu que Celso não era apenas um zelador assustado, era um zelador que sabia demais. Os olhos frios varreram rapidamente o ambiente, calculando distâncias, rotas de fuga, ameaças potenciais. Celso podia sentir a mudança na atmosfera, como se o ar tivesse ficado mais denso, carregado de uma violência iminente que fazia cada célula de seu corpo gritar para correr. A voz dela cortou o silêncio como lâmina afiada, educada mas carregada de uma autoridade que não aceitava questionamentos. Apresentou-se como Doutora Helena Cardoso, do Departamento de Estudos Especiais, falando como se fosse perfeitamente normal invadir escolas em manhãs de segunda-feira. Celso notou que ela não mostrou identificação, não ofereceu explicações detalhadas, apenas afirmou que estava ali em missão oficial relacionada ao bem-estar das crianças. As mãos calejadas de Celso se fecharam instintivamente sobre o bolso onde guardava o documento, protegendo-o como leoa protege filhote. O movimento não passou despercebido pelos olhos de águia da mulher, que estreitaram ligeiramente, como quem identifica a presa tentando esconder algo valioso. A tensão cresceu como nuvem de tempestade. Celso sentia que cada palavra que dissesse poderia ser a diferença entre proteger Igor ou condená-lo a um destino que ainda não compreendia completamente. Suas costas largas estavam encharcadas de suor, e o coração batia tão descontroladamente que parecia prestes a explodir dentro do peito. Doutora Helena deu um passo em direção a ele, e Celso recuou instintivamente. Era como dança macabra, predador e presa medindo forças, testando limites, preparando-se para o confronto inevitável. O arquivo pequeno e apertado parecia encolher ainda mais, transformando-se numa gaiola onde dois animais selvagens se preparavam para lutar. Foi então que ela mencionou Igor pelo nome. O impacto foi como soco no fígado. Celso sentiu o mundo girar, as pernas bambear, o chão parecer menos sólido sob seus pés. Ela sabia. Sabia do menino, sabia do documento, provavelmente sabia muito mais do que ele poderia imaginar. A naturalidade com que pronunciou o nome da criança foi mais aterrorizante que qualquer ameaça direta. Os músculos do pescoço de Celso se contraíram quando ela explicou, com voz científica e fria, que Igor era especial, que apresentava características genéticas raras que precisavam ser estudadas para o bem da ciência. Cada palavra caía como gota de chuva ácida, corroendo a inocência do mundo que ele conhecia. Celso percebeu com horror crescente que não estava lidando com uma pessoa isolada. A forma como ela falava, a confiança em seus movimentos, a naturalidade com que violava a privacidade da escola, tudo indicava que por trás dela havia uma organização inteira, recursos ilimitados, poder suficiente para fazer desaparecer tanto documentos quanto pessoas que se tornassem inconvenientes. O documento no bolso queimava como brasa contra seu peito, mas agora Celso entendia que era mais que papel, era a única prova de que forças sombrias tinham os olhos postos em uma criança inocente. E ele, um simples zelador de escola municipal, talvez fosse a única barreira entre Igor e um destino que prometia ser muito pior que seus piores pesadelos. Compartilha com alguém essa história. A doutora Helena observou Celso com olhos que pareciam dissecar sua alma, e então, com a frieza de quem anuncia a previsão do tempo, revelou a verdade que faria qualquer pai perder o sono pelo resto da vida. Igor Henrique Santos não era uma criança comum. Não era sequer completamente humano. As palavras saíram da boca dela como veneno destilado. Igor era resultado de um experimento genético conduzido 8 anos antes pelo Instituto de Pesquisa Genética Mendeliana. Sua mãe, Valdirene, havia participado de um programa de fertilização assistida subsidiado pelo governo, acreditando que estava sendo ajudada a ter o filho que tanto desejava.
Na verdade, havia sido cobaia em um projeto classificado que manipulou seu óvulo com um DNA sintético desenvolvido em laboratório. O objetivo era criar crianças com capacidades cognitivas superiores, reflexos sobre-humanos, processamento visual acelerado, capacidade de aprendizado exponencial. Igor era a geração Alpha, o primeiro de uma nova raça de seres humanos geneticamente modificados. Mas algo havia dado errado no experimento. Celso sentia as pernas bambearem como juncos ao vento enquanto a mulher continuava, explicando com detalhes científicos que faziam sua cabeça doer. As modificações genéticas em Igor estavam se manifestando de forma inesperada. Aos 8 anos, o menino já demonstrava sinais de mutação celular acelerada. Seus reflexos eram tão rápidos que conseguia pegar objetos em queda antes que o cérebro humano normal sequer processasse o movimento. Sua capacidade de ver padrões complexos o fazia desenhar com precisão matemática estruturas que arquitetos levariam horas para calcular. Mas havia um problema crítico: as células modificadas estavam se reproduzindo de forma descontrolada. Igor estava envelhecendo biologicamente 3 vezes mais rápido que uma criança normal. Se nada fosse feito, ele morreria antes dos 15 anos, mas não antes de passar por transformações físicas que o tornariam irreconhecível. O instituto precisava estudá-lo, coletá-lo, dissecá-lo se necessário, para entender o que havia dado errado e corrigir os experimentos futuros. Existiam outros como Igor espalhados pelo país, 12 crianças ao todo, e todas estavam sendo sistematicamente localizadas e recolhidas para estudos mais aprofundados. Celso sentia o documento queimar contra o peito como ferro em brasa. Suas mãos tremiam incontrolavelmente quando compreendeu a magnitude do horror. Igor não era apenas uma criança especial sendo perseguida. Era uma experiência falhada sendo descartada, um erro científico que precisava ser corrigido antes que revelasse a existência de um projeto que violava todas as leis de ética humana. A doutora Helena estendeu a mão, exigindo o documento que sabia estar com ele. Sua voz mantinha o tom profissional, mas havia uma ameaça implícita que fazia o sangue de Celso gelar nas veias. Ele poderia colaborar e ser compensado financeiramente por seu silêncio, ou poderia resistir e descobrir o que acontecia com pessoas que se tornavam obstáculos para projetos de segurança nacional. Celso olhou nos olhos frios da mulher e tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Com movimentos deliberados, retirou o documento do bolso e o estendeu para ela. Mas no último segundo, antes que ela pudesse pegá-lo, rasgou-o em pedaços pequenos, espalhando os fragmentos pelo chão do arquivo como confete macabro. O rosto da doutora Helena se contraiu numa máscara de fúria controlada. Mas Celso já estava correndo, suas pernas musculosas impulsionando-o pelos corredores que conhecia como a palma da mão. Ouviu gritos atrás de si, vozes no rádio, ordens sendo dadas. Não estava apenas fugindo, estava lutando pela vida de uma criança que nem sabia estar em perigo. Chegou à escola no momento exato em que Valdirene chegava para buscar os documentos esquecidos. A mulher de 35 anos, cabelos crespos presos em coque, olhos cansados mas determinados, estranhou ver o zelador correndo como se carregasse fogo nas mãos. Celso a agarrou pelos ombros, suas mãos grandes tremendo de urgência. Não havia tempo para explicações delicadas, para preparar o terreno emocional. Falou rapidamente, desesperadamente, contando sobre a invasão, o documento, a mulher misteriosa, os experimentos genéticos. Viu o rosto de Valdirene se transformar, primeiro confusão, depois incredulidade, finalmente terror absoluto ao compreender que seu filho era uma cobaia humana. Juntos, correram até a sala de aula onde Igor brincava sozinho, construindo estruturas impossíveis com blocos de madeira, seus olhos brilhantes focados com uma intensidade que agora Celso reconhecia como sobrenatural. O menino sorriu ao vê-los,
um sorriso inocente que partiu o coração de ambos os adultos. Valdirene pegou o filho no colo com força que poderia quebrá-lo, sussurrando palavras de amor e desculpas que a criança não compreendia. Celso os escoltou até o carro da mulher, verificando constantemente se eram seguidos, planejando rotas de fuga que aprenderá nos 15 anos cuidando daquela escola. Quando o carro sumiu na esquina, levando mãe e filho para um destino incerto mais livre, Celso permaneceu parado no portão da escola. Suas costas largas estavam curvadas não pelo peso físico, mas pela responsabilidade de saber que havia mudado o curso de 2 vidas para sempre. A Escola Municipal Santos Dumont continuava lá, com suas paredes amarelas descascadas e corredores familiares. Mas para Celso, nada mais seria igual. Ele havia descoberto que existem monstros reais no mundo, que usam jalecos brancos e falam com palavras científicas, que transformam crianças em experimentos e mães em cobaias inconscientes. Nos dias seguintes, Celso seria interrogado, ameaçado, oferecido subornos. Mas nunca revelaria para onde Valdirene e Igor fugiram. Havia se tornado guardião não apenas de uma escola, mas de um segredo que poderia destruir vidas inocentes. 3 semanas após a fuga de Valdirene e Igor, Celso Augusto da Silva não era mais o mesmo homem. Seus ombros largos, antes eretos como pilares de sustentação, agora carregavam o peso invisível de segredos que corroíam sua alma como ácido. As mãos calejadas tremiam imperceptivelmente toda vez que ouvia passos desconhecidos nos corredores, e seus olhos castanhos, antes tranquilos, agora varriam constantemente cada sombra em busca de ameaças. A escola continuava funcionando normalmente, mas Celso sabia que estava sendo observado. Carros estranhos apareciam na rua com frequência suspeita, homens de terno circulavam pelo bairro fazendo pesquisas de mercado, e seu telefone apresentava ruídos estranhos que não existiam antes. O Instituto de Pesquisa Genética Mendeliana não havia desistido, apenas mudado de estratégia. Dona Marilda, a diretora, notou a mudança no zelador. O homem que sempre cumprimentava todos com um sorriso genuíno agora falava em monossílabos, evitava contato visual, sobressaltava-se com qualquer ruído inesperado. Ela tentou conversar, ofereceu ouvido amigo, mas Celso apenas balançava a cabeça e murmurava que estava tudo bem, que eram apenas problemas pessoais. As noites se tornaram exercícios de tortura psicológica. Celso deitava-se na cama do pequeno apartamento na Vila Virgínia, mas o sono fugia como água entre os dedos. Ficava horas encarando o teto, revivendo mentalmente cada detalhe daquela manhã de segunda-feira que mudará tudo. Questionava-se constantemente: havia tomado a decisão certa? Igor e Valdirene estavam realmente seguros, ou apenas havia atrasado o inevitável? A solidão que sempre o acompanhou ganhou nova dimensão. Agora não era apenas a solidão de um homem sem família, era o isolamento terrível de quem carrega verdades que não pode compartilhar com ninguém. Cada conversa casual com os professores, cada cumprimento matinal com as funcionárias, cada sorriso para as crianças era contaminado pela consciência de que vivia numa mentira construída sobre segredos mortais. Mas havia algo que mantinha Celso firme nos momentos mais sombrios, a memória do sorriso de Igor quando brincava com os blocos de madeira, construindo estruturas impossíveis com a inocência de quem não sabia ser uma arma biológica. Aquele menino de 8 anos, com seus olhos espertos e capacidades sobre-humanas, merecia ter uma infância, merecia crescer livre das garras de cientistas que o viam apenas como material de laboratório. Celso começou a fazer pequenas mudanças em sua rotina. Chegava mais cedo à escola, ficava até mais tarde, ampliou seu sistema de segurança pessoal. Instalou fechaduras extras em casa, variava os caminhos para o trabalho, mantinha sempre dinheiro guardado para emergências. Sabia que um dia o Instituto poderia decidir que ele sabia demais,
que se tornará um risco inaceitável. O impacto se estendia além de sua pessoa. A ausência súbita de Igor na escola foi explicada como mudança familiar urgente, mas alguns professores estranharam a falta de despedidas, a ausência de documentos de transferência, o silêncio absoluto da mãe que antes era tão presente na vida escolar. Celso observava as outras crianças com novos olhos, perguntando-se quantos outros Igors existiam, quantas outras famílias haviam sido enganadas por programas governamentais que prometiam ajuda mas entregavam pesadelo. A inocência do mundo escolar fora contaminada para sempre pela consciência de que monstros reais usavam diplomas e laboratórios para destruir vidas. 6 meses depois, Celso Augusto da Silva permanecia na Escola Municipal Santos Dumont, mas havia se transformado em algo muito maior que um zelador. Tornará-se o guardião silencioso de uma verdade que poderia abalar os alicerces da confiança pública, o protetor de uma família que nem sabia se ainda estava viva, o sentinela de uma inocência que aprenderá a ser mais frágil que cristal. Em suas mãos calejadas, que antes apenas seguravam vassouras e chaves, agora repousava o peso de compreender que a coragem não vem do tamanho dos músculos ou da força dos punhos. Vem da decisão de proteger o indefeso mesmo quando o mundo inteiro parece conspirar contra você. Um homem comum, de camisa polo azul marinho e passado marcado por perdas, havia se tornado herói sem capa nem reconhecimento. As crianças da escola continuavam brincando nos corredores que ele varria diariamente, mas Celso as observava com uma ternura nova, nascida da consciência de que cada riso inocente era um tesouro a ser protegido. Sabia que em algum lugar do Brasil, Igor estava crescendo, talvez 3 vezes mais rápido que o normal, mas crescendo livre. E essa certeza aquecia seu coração mesmo nas madrugadas mais frias de solidão. A história de Celso ecoava uma verdade profunda sobre a natureza humana. Não são os poderosos que mudam o mundo, mas os invisíveis que escolhem fazer a coisa certa quando ninguém está olhando. Um zelador de escola, armado apenas com consciência e coragem, havia enfrentado uma organização com recursos ilimitados e vencera pela simples recusa de se dobrar diante da injustiça. Dona Marilda, mesmo sem conhecer todos os detalhes, percebia que algo fundamental havia mudado em seu zelador. O homem que antes trabalhava apenas por obrigação agora cuidava da escola com devoção quase religiosa, como se cada corredor limpo, cada porta trancada, cada criança protegida fosse um ato de resistência contra forças sombrias que ela não podia imaginar. Nas noites solitárias, Celso às vezes se perguntava se Valdirene havia conseguido encontrar médicos dispostos a ajudar Igor, se haviam descoberto forma de controlar sua condição genética, se o menino ainda desenhava seus dragões impossíveis com precisão matemática. Não tinha respostas, mas tinha esperança, aquela chama teimosa que queima no peito de quem escolheu o lado certo da história. O legado de Celso Augusto da Silva não estava gravado em mármore nem seria lembrado em livros de história. Estava na vida de uma criança que crescia livre, na dignidade de uma mãe que descobriu a tempo a verdade sobre seu filho, na prova de que um homem comum pode ser extraordinário quando movido pelo amor ao próximo. Cada manhã, ao chegar à escola com suas chaves tilintando no bolso e os ombros preparados para mais um dia de vigilância silenciosa, Celso carregava consigo uma lição que o mundo precisava aprender: a verdadeira força não vem de laboratórios ou experimentos genéticos, mas da coragem simples de proteger os inocentes, mesmo quando o preço dessa proteção é carregar sozinho o peso de segredos que podem destruir a paz de espírito para sempre. Essa foi mais uma história que mostra que heróis reais não usam capas, usam uniformes de trabalho e limpam escolas, mas quando precisam escolher entre o certo e o fácil, sempre escolhem o certo.